Situações de estresse por conta de provas escolares, trabalhos, questões familiares ou sociais acabam desencadeando a TAG. Mas afinal, o que é a TAG? O transtorno de ansiedade generalizada, mais conhecido como TAG, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por inquietação, fadiga, irritabilidade, tensão muscular, dificuldade de concentração ou dificuldade para dormir. O transtorno de ansiedade generalizada tem como suas principais causas relacionadas a fatores hereditários, genéticos e ambientais, mas o principal deles é o estresse do dia a dia. Pessoas que têm uma rotina muito estressante ou muito agitada tendem a ter essa condição, impossibilitando-as de fazer atividades do cotidiano. Quais as diferenças entre a ansiedade comum e o TAG? A ansiedade comum é uma reação normal do nosso corpo, causada por uma situação de estresse ou de desconforto. Já a TAG é um distúrbio que causa preocupação excessiva com qualquer tipo de situação. Não existe uma receita médica para acabar com a TAG, mas existem algumas prevenções que você pode fazer. Exercícios físicos, alimentações saudáveis e regulamentadas e pelo menos uma rotina de sono de pelo menos 7 horas por dia. Olá, eu sou Eduarda, sou psicóloga e estou aqui para falar sobre sintomas do transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG. Os sintomas eles podem se apresentar da forma emocional ou psicológica e também física. Os sintomas emocionais geralmente são pensamentos acelerados, angústias muito grandes, sem motivação aparente, insônia pode ocorrer também, tudo que traz um certo desconforto ou medo de algo que foi inventado ou foi criado na própria mente do indivíduo. Já os sintomas físicos eles podem aparecer como formas de tremores, sudorese, fadiga, falta de ar, taquicardia, algumas dores também, que são os sintomas que são somatizados pelo corpo, então enxaquecas, dores de estômago, dores na coluna, sem motivação física, ou seja, sem um problema de fato físico que esteja ocasionando essas dores, que são resultados de toda a exaustão mental. No contexto escolar, o transtorno de ansiedade generalizado pode atrapalhar esse estudante de diversas formas. Durante a apresentação de um trabalho oral, geralmente alunos com esse transtorno desconforto por estar nessa posição de destaque. Tem que se apresentar na frente da turma toda, se sentem olhados por todos, julgados por todos. Então é comum que esse indivíduo sinta uma desregulação, né? Já durante as avaliações, pessoas que têm o transtorno tendem a se sentir não preparados. Então eles vão sempre achar que não estudaram o suficiente ou que era muito difícil, e esses pensamentos geralmente antecedem o período da realização da prova de fato. Então antes mesmo que eles tenham acesso à prova, ele já se sente desconfortável, ela já se sente desconfortável achando que não vai conseguir fazer a prova. Outro momento que o indivíduo também sente esse desconforto é durante a entrega de boletim ou entrega das avaliações, devolutiva dos trabalhos. Também é um período onde esse adolescente ou criança que tem o transtorno de ansiedade generalizada vai apresentar algum sintoma correlacionado ao transtorno. Pode ser um sintoma físico ou um sintoma psicológico emocional, mas sempre um desconforto. Olá, gente! Eu me chamo Gabriela, sou psicóloga e professora de habilidades socioemocionais e vim aqui para poder esclarecer algumas dúvidas de vocês a respeito do TAG. Então, o TAG ele está dentro da classificação de transtorno de ansiedade, ou seja, não existe apenas o TAG dentro dos transtornos de ansiedade, existem outros também que estão associados com sintomas parecidos, mas também com outro quadro sintomatológico. Eu vou trazer aqui quais são os sintomas do TAG. Para a gente conseguir fechar o diagnóstico de um transtorno, nós precisamos primeiro avaliar a frequência, né, e os prejuízos que isso tem trazido para a vida daquela pessoa. Então, a gente precisa analisar isso para poder conseguir fechar um transtorno de TAG, o diagnóstico desse transtorno, né? Por quê?
porque o sujeito pode estar vivenciando um quadro de ansiedade que não é patológico, entendendo aí que, por exemplo, nem toda pessoa que está triste está depressiva, certo? E aí a gente consegue associar o sintoma da ansiedade a outros sintomas que estão relacionados aí com alterações fisiológicas. Por exemplo, fadiga excessiva, né, dores abdominais e dentre outros sintomas aí que podem ser trazidos como exemplo e que estão associados aí a um prejuízo de vida social, de vida profissional, um prejuízo na saúde desse sujeito, certo? Então a gente analisa esses fatores para conseguir fechar um diagnóstico de TAG. Ok, Gabi. E como é que a gente faz para poder intervir em casos como esse? A psicologia possui diversas abordagens terapêuticas, tá? A abordagem que hoje tem mais comprovação científica na intervenção de casos como TAG é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde o psicólogo vai trabalhar aí no manejo dos pensamentos automáticos desse sujeito, né, que está adoecido. E aí a gente vai tentar fazer uma psicoeducação intervindo nesses pensamentos, modificando o conteúdo desses pensamentos, para que assim as respostas fisiológicas e emocionais também possam ser modificadas. Então, hoje em dia, a TCC é a abordagem terapêutica que é mais indicada nesses transtornos aí de ansiedade, não só o TAG, mas também os transtornos aí depressivos, enfim. Então é isso, gente. Acho importantíssimo vir aqui para reiterar que ansiedade não é patológica, assim como tristeza não é patológica. Acho interessante trazer isso aqui para vocês, porque eu percebo uma banalização muito grande da maneira de falar, tipo, eu tenho ansiedade. Certo? Todos nós temos ansiedade, todos nós sentimos ansiedade, vivenciamos processos de ansiedade, assim como vivenciamos processos de tristeza, de frustração e diversas outras emoções que a gente pode citar aqui, né? Então, que a gente consiga trazer para a consciência que existem pessoas que de fato sofrem com o quadro de TAG e que não tem a ver com somente estar preocupado com o dia de amanhã ou com o que vai acontecer lá na frente, tá? E para que a gente consiga dizer que alguém tem o TAG ou que vivencia o transtorno do TAG, a gente precisa ser diagnosticado por um profissional. Então, autodiagnóstico não é bacana, tá? Então é isso, gente. Quero agradecer pela oportunidade de vir aqui falar sobre esse tema tão importante e me colocar à disposição também caso precisem de mim para esclarecer mais alguma dúvida. Beijo, beijo, beijo. Obrigada mais uma vez pelo convite de vocês. Olá, meu nome é Sabrina Yuri, eu sou estudante de pedagogia da UEF, eu tenho diagnóstico de ansiedade, depressão e TDAH. E eu vou falar um pouco sobre como foi o meu diagnóstico de ansiedade e como foi as primeiras experiências com a crise. O meu diagnóstico foi feito através de consultas com uma psicóloga, onde eu tinha crise de ansiedade já há algum tempo, eu não sabia direito o que era. Já me falo um pouco também sobre minha primeira experiência com a ansiedade, é que eu não sabia o que era. Eu só sentia o coração acelerado, o nervosismo, começava a suar, passava mal e não sabia dizer exatamente o que era. E através dessas consultas com a terapeuta, ela foi me dizendo que aquilo poderia ser ansiedade. E através de conversas, de diálogos sobre o que acontecia no meu dia a dia, eu fui descobrindo que eu tinha ansiedade e descobrindo como tratar essa ansiedade através de métodos para poder lutar contra os gatilhos que encadeiam as crises de ansiedade.